Olá, queridos amigos, estamos todos bem em casa? Que Deus esteja com cada um de nós, em nossos espaços, em nossa família, aí onde estamos agora. Deus abençoe, que Deus permita que esse espaço, que esse lugar possa ser um lugar especialmente nutritivo para cada um de nós. Estamos ainda nesse momento de recolhimento, estamos ainda nesse momento de isolamento, e daí a importância de a gente poder se visitar, de a gente poder se ver, de a gente poder se ouvir, e usando as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Mais uma vez eu peço licença para entrar na casa de vocês. Deus abençoe esse momento para nós, a reflexão e de encontro virtual, que cada um de nós possa ter proveito desse momento aqui juntos. Muito bem, vocês receberam já os textos bíblicos, como sempre recebem, com antecedência, para dar uma olhada. Nós tivemos aí Salmo 116, que foi uma sugestão da nossa série de leituras para esse final de semana. Atos 2, capítulo 14 e versículos seguintes. Em 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 17 até o versículo 25. E também o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o 35. Desse Evangelho, eu gostaria de pensar uma pequena parte do versículo, vamos conferir aqui, do capítulo 24, versículo 13, começa a nossa leitura, e vamos a leitura vai até o versículo 35. Eu não vou ler todo o texto, que eu acredito que vocês já devem ter lido em casa. Se não leram ainda, poderão fazê-lo. Nós vamos acompanhar o início desse relato do Evangelho, que diz aqui: Jesus aparece no caminho dos discípulos que estão indo para a cidade de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos uns 10 quilômetros distante de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. A conversa deles era sobre os acontecimentos da ressurreição de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. E aí segue o texto. Aí eu faço a primeira parada dentro desse texto. Jesus começou a caminhar com eles. Uma caminhada, Jesus como parceiro. Esse era o quadro, esse é o cenário que nós temos aqui do Evangelho. Eu começo com algumas perguntas para nós hoje. Nós estamos seguindo alguma coisa? Estamos também a caminho? Estamos seguindo algum tipo de ideologia? Estamos seguindo algum tipo de pensamento? Algum tipo de proposta que nós estamos assistindo, estamos simpatizando, estamos gostando? Vocês sentem que vocês estão se identificando com alguma coisa que vocês acham muito bacana, muito legal, muito justo, muito correto, e por isso estão caminhando nessas direções? Estão sendo apontadas? Com quem nós estamos caminhando e com quem nós estamos conversando nessa nossa caminhada? Quais são os nossos caminhos? Vamos pensar um pouco sobre isso. Os discípulos, eles estavam a caminho de Jerusalém para Emaús. Emaús era um povoado que ficava, como disse o texto, uns 10 quilômetros mais ou menos aí distante de Jerusalém. E nesse caminho dos discípulos acontece algo inédito, algo diferente. Jesus chegou perto e começou a conversar com eles. Entrou na conversa dos discípulos e perguntou para eles: sobre o que vocês estão conversando? Curiosidade de quem entra na conversa. Jesus quer entrar na conversa dos discípulos. Jesus quer entrar na conversa dos seus seguidores. Jesus quer saber o que os seus seguidores estão conversando, com o que eles estão se ocupando, a quem eles estão seguindo, qual é a linha de pensamento que eles estão desenvolvendo. Jesus quer fazer uma ponte entre ele, a presença dele, e o assunto dos discípulos.
nós também temos os nossos caminhos. Cada um de nós tem os seus caminhos. Cada um de nós tem os seus destinos. Cada um de nós tem os seus sonhos, seus desejos, suas aspirações, seus planos, suas vontades, suas expectativas. E isso diferencia a caminhada de cada um de nós. Estamos a caminho, a humanidade caminha. Todos estamos caminhando. O caminho, ele convida a movimentos. O caminho, ele traz inquietações, porque acontecem coisas nesse caminho que nem sempre nós estávamos prontos para ouvir e receber. O caminho, a característica do caminho, é apresentar incertezas. Também no caminho nós encontramos muitas vezes ameaças. No caminho nós encontramos prazeres, encontramos realizações, encontramos alegrias. No caminho nós encontramos plenitudes e frustrações. Pelo caminho nós encontramos apoio, às vezes indiferença das pessoas, outras vezes ajuda, outras vezes perseguições, muitas vezes sucesso e tantas vezes fracassos. O caminho é sempre assim, ele é dinâmico, ele se transforma, ele muda, ele se reapresenta. Quem caminha está sempre exposto a duas situações no mínimo, situações do bem e situações do mal. Não tem como evitar isso. Por isso não é bom caminhar sozinho. Os discípulos de Jesus, eles estavam caminhando juntos. Por quê? Por que é importante de repente a gente caminhar com alguém? Não querer caminhar sozinho. Porque se você encontrar alguma dificuldade, alguma coisa ruim no teu caminho e você estiver sozinho, você vai sofrer sozinho. E se você encontrar alguma coisa muito boa no teu caminho e você não estiver sozinho, você vai ter com quem celebrar o bem-estar, com quem celebrar as alegrias, que torna as alegrias muito melhores quando tem com quem compartilhar. Os discípulos aprenderam a andar assim, eles aprenderam com Jesus. Numa das missões que Jesus deu aos discípulos, ele enviou os discípulos sempre de 2 em 2, para que eles não caminhassem sozinhos. E agora, nesse texto de hoje, nós vemos que 2 discípulos estavam caminhando e Jesus veio para caminhar com eles, fazer parte do caminho deles. Aí eu perguntei para mim mesmo quando eu estava lendo esse texto, e trago essa pergunta agora para você que está me ouvindo. Você acha que Jesus anda com você? Quando você acha que Jesus entrou no teu caminho para andar com você? Outra pergunta, você reconhece a presença de Jesus no teu caminho? Os discípulos não reconheceram. Eles andaram com Jesus e não reconheceram que era Jesus o seu mestre. Fizeram todo o caminho que tinham que fazer e não perceberam que era Jesus. Lá no final do texto a gente vai ver que Jesus vai fazer algumas coisas que eles vão adicionar então as suas memórias, as suas lembranças, e vão ver que era Jesus que estava com eles. Mas Jesus caminhou todo o caminho com eles. Você acha que Jesus caminha o seu caminho também? Que Jesus te acompanha também? Que Ele faz parte do teu caminho? Se isto é verdade, se você tem essa fé, essa crença que Jesus acompanha, eu te pergunto, então por que tantas vezes nós nos sentimos sozinhos? O que está acontecendo? Onde é que está o problema? Se tem uma promessa dele andar, se eu tenho certeza que ele anda, por que eu me sinto sozinho? O que está acontecendo quando eu enfrento aquelas crises de pânico, de medo, de angústia, de solidão, de desespero e de abandono? O que está acontecendo? O que está acontecendo quando eu tenho aqueles ataques de raiva, de ciúmes, de invejas, de nojo e de tudo mais que não é bom? E eu me sinto sozinho no meio disso. O que está acontecendo quando me dá vontade de pegar o outro pelo pescoço e acabar com aquele que está promovendo o meu problema? Tenho vontade de desganar quem está na minha frente. Quando essa situação visita o casamento, que o marido tem vontade de fazer isso com a esposa, ou que a esposa tem vontade de fazer isso com o marido,
ou que os pais têm vontade de fazer isso com os filhos, ou os filhos com os pais, patrões com empregados, amigos, governos, enfim. O que está acontecendo? Que a gente se sente assim, sozinho, tendo que dar conta de acabar com o problema, de enfrentar o problema sozinho. Jesus ainda está aí? Onde? Os discípulos de Jesus, eles estavam assim afetados pelo contexto difícil que eles estavam vivendo, dos últimos acontecimentos de morte, de ressurreição e um monte de coisas que estavam fora do lugar. Eles não enxergaram com os olhos da fé, eles não conseguiam enxergar. Eles olharam e conversaram com Jesus, mas não reconheceram que era Jesus que estava ali, mas era Jesus que estava com eles. Assim acontece conosco. Nós muitas vezes entramos em situações também que muitas vezes nos sentimos abalados, nos sentimos afetados, nos sentimos assim no cenário existencial da nossa própria caminhada, no ponto de que não tem Deus, nós não estamos na presença de Deus, está tudo fora do controle, está tudo fora do lugar. Aquele momento, aquela crise, nos dá a impressão de que nós estamos absolutamente sozinhos. Já experimentaram isso na vida de vocês? Quando surgem esses pensamentos, é importante a gente lembrar agora o texto da epístola de hoje, que é um texto que se junta a essa nossa perspectiva. O texto da epístola de hoje, que é de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, ele diz assim, pois vocês, pela vida eterna, ou melhor, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Vocês nasceram de novo como filhos de um Pai que é um Pai imortal. Nós nascemos de novo, nascemos pela palavra. No nosso batismo ou na nossa conversão, nós nascemos de novo para Deus. De lá para cá, desse novo nascimento, por decisão do próprio Deus, Ele está no nosso caminho. Ele nos escolheu para caminhar conosco. Ele não apenas entra temporariamente nos nossos caminhos, mas Ele nos acompanha. Ele está dentro do nosso caminho. De lá para cá, nós não caminhamos mais sozinhos. Cristo caminha com cada um de nós. Este Cristo que disse também na sua palavra, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Esse Cristo que nunca nos abandona, que diz lá no livro de Hebreus, nunca te deixarei, jamais te desampararei ou abandonarei. Essa é a promessa dele. O que está acontecendo? Que eu posso, em alguns momentos da minha vida, afetado e abalado por coisas do meu momento, da minha existência humana, da minha própria humanidade, eu posso muitas vezes não conseguir ler a presença de Deus em minha vida. Não consigo perceber que Deus está comigo. Mas me lembro na palavra que Ele disse que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está presente sim, apesar de eu não conseguir senti-lo. Eu lembro também do outro texto que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que simboliza as dificuldades, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Tua vara e Teu cajado me consolam. Essas são as nossas convicções. Essas são as nossas certezas. Quando você não estiver sentindo, ou quando você não estiver reconhecendo a presença de Deus em teu caminho, então eu te convido a lembrar aquela outra palavra bíblica que diz, invoca-me na tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Me busca, me procura lá na tua angústia. Outro texto bíblico que diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim quando vocês não estiverem me vendo, quando não estiverem me sentindo, me procurem, porque eu estou com vocês. Busque Jesus no caminho que você está fazendo. Busque Jesus para Jesus ser aquele que te acompanha no teu caminhar.
Jesus, na verdade, nunca sai do nosso caminho. Foi Ele que nos escolheu para caminhar conosco. Ele escolheu você para caminhar com você. Se as ondas do mar crescerem, segura na mão de Deus e vai. Assim que diz o nosso hino. Tá? Também tem um outro hino que diz: solta o cabo da nau, toma o remo das mãos e navega com fé em Jesus, que Ele está dentro do teu barco. Jesus caminhou contigo e caminha contigo. Jesus decidiu caminhar contigo, fazer parte do teu caminho. Ore a Deus então, pedindo para que Ele abra a tua mente, para que Ele abra os teus olhos, para que você possa reconhecer a presença dEle na tua vida, para que você possa sentir a presença dEle nos teus caminhos. Você não está sozinho. Como aconteceu com aqueles discípulos no caminho a Emaús, eles não estavam sozinhos, eles estavam caminhando com Jesus. E essa caminhada, ela é uma caminhada que tem como promessa muitas bênçãos, pela presença de Jesus em nosso caminho. Então eu te convido nesse momento agora, depois dessa nossa reflexão, para que a gente possa junto pedir essa presença de Deus, como nós sempre pedimos aqui na igreja. Que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim, que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a sua paz. Quem sabe podemos fazer desse pedido de bênção, nós abençoando a nós mesmos, a presença constante e permanente de Cristo para o nosso dia. Quem sabe começar um dia com uma oração assim, tão simples, para que tenhamos a certeza e a convicção de que não daremos o primeiro passo sem que Cristo esteja do nosso lado. Que Deus abençoe a tua caminhada, que Deus abençoe a tua jornada, e mesmo agora, em que você não pode caminhar tanto, não pode se movimentar tanto, tenha sempre a certeza de que Deus está aí do teu lado, seja no teu sofá, seja na tua cadeira, seja no teu pátio da tua casa, Ele está presente. Deus abençoe. Amém.